Eu confesso que eu sempre tive muita curiosidade do momento que algumas pessoas estavam vivendo ao escreverem algumas canções, na maioria das vezes canções que me tocavam muito, letras e melodias que me tocavam muito. E agora lançando a canção Ele é Jesus, eu estou me dispondo aqui para expor para você qual é esse momento, qual é essa circunstância que o meu coração se encontrava no momento que no momento em que essa inspiração veio. Eu lembro que eu estava iniciando um novo emprego, um novo trabalho, e esse novo trabalho era um ambiente muito diferente para mim, porque até então eu havia trabalhado em lugares que tinham um cunho cristão. Eu trabalhei muito tempo na Fundação Comunidade da Graça e era a primeira vez então que eu estava trabalhando num ambiente que não era cercado de tantas pessoas que tinham princípios cristãos. E esse trabalho novo trouxe para mim uma alteração muito grande no comportamento, porque muitas pessoas que estavam ali comigo, no meu dia a dia, na minha vivência de trabalho, não eram pessoas que frequentavam a mesma igreja que eu. Durante um período isso me fez muito mal até eu entender que eu deveria buscar algo novo de Deus, uma nova revelação, um novo relacionamento, buscar algo que viesse então a ser substância na minha vida, né? E eu lembro que eu comecei então um período de jejum e oração, então eu parei de almoçar no refeitório e eu me dirigia ao almoxarifado da empresa e todos os dias na hora do almoço eu lia a palavra e orava. E eu comecei lendo o Novo Testamento e eu lembro que aquele almoxarifado era um lugar difícil para mim porque eu sabia que lá tinham ratos e eu tenho muito receio de rato, né? Mas aquele ambiente para mim começou a ser transformado. Cada vez que eu ia para aquele lugar hostil, aquele lugar hostil ia se tornando um lugar familiar para mim. Até que um dia comecei a ler Colossenses e é como se o ambiente mudasse ali, né? E eu fui lendo a carta de Colossenses, mas quando eu cheguei no versículo 15, o título é A Supremacia de Cristo. E ali ele começa a falar sobre Jesus. E ele começa a dizer que Jesus era a imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. E ele vai falando de Jesus até que chega num lugar que ele fala assim: ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, para que em tudo ele tenha a supremacia. E aqui eu terminei de ler o capítulo, mas quando eu terminei de ler o capítulo, eu precisei voltar, porque o capítulo, depois, no versículo 21, ele diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando eu li isso, eu li duas vezes, eu li esse trecho duas vezes, e eu lembro que eu fechei meus olhos e eu comecei a orar falando: Jesus, tu és, porque o Senhor conquistou para si todas as coisas. Aquele ambiente foi alterado e aquele ambiente se transformou num céu para mim. E eu lembro que conforme eu ia ouvindo, conforme eu ia vivendo aquele momento ali de presença manifesta de Deus naquele ambiente hostil, eu comecei a cantar. Eu conseguia vê-lo como mais alto do que todas as coisas, mais alto do que qualquer circunstância, mais alto do que momento, mais alto do que qualquer momento, mais famoso do que qualquer nome. Eu conseguia ali naquele ambiente ver Jesus num lugar muito alto, muito alto. E esse momento alterou o meu relacionamento com Deus a ponto de eu entender que eu precisava conhecer Jesus. Foi ali que começou um processo, foi um início de um momento onde eu
onde eu dizia, eu quero conhecer a Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer quem Ele é, eu quero saber quem Ele é. E eu comecei a pesquisar na palavra coisas que falavam acerca de Jesus. Passado esse momento, eu peguei essa melodia, ela ficou guardada durante muitos anos, mas chegou um momento que eu mostrei para o meu amigo Lucas Miojo, e ele deu um tapa geral na canção, e ela ficou bonita do jeito que é. A gente tem o privilégio hoje de lançá-la com... onde o Dom gravou a guitarra, e o meu pedido para ele foi que eu queria algo suave, para que nós pudéssemos cantar nesse tempo, onde o nosso coração está tão agitado. Parece que não, mas o nosso coração está tão agitado. Vivemos um momento de quarentena, né, que ficará para a história da humanidade. E eu falei, eu queria um negócio calmo, queria um negócio... o meu desejo é que essa canção traga muita paz. Não só na letra, na certeza de que Jesus é, mas também na forma como ela foi desenhada para esse momento, né? E é isso. Ele é Jesus.